Penso e acontece são as 3 primeiras palavras da obra sobre o sucesso. Quem pensa enriquece, o legado, e representam o ponto de partida de toda a realização. Você já teve uma boa ideia? Claro que sim, mas você já ganhou dinheiro com alguma das suas boas ideias? O negócio mais bem-sucedido são criados resolvendo um problema ou atendendo a uma necessidade. O pensamento inicial provoca seu espírito empreendedor e instantaneamente cria a propriedade intelectual que pertence a você. Conforme definido pela Organização Mundial da propriedade intelectual se refere a criações da mente, tais como invenções, obras literárias e artísticas, projetos e símbolos, nomes, imagens usadas no comércio. É o ativo intangível que resulta do intelecto humano, criatividade, inovação, experiência e da reputação e da boa vontade criadas pelo relacionamento com os outros. Há algumas décadas, o valor da maior parte dos ativos corporativos dos Estados Unidos era de ativos tangíveis, tais como propriedades, maquinaria e equipamentos. Os intangíveis, como propriedade intelectual, representavam aproximadamente apenas 20% do valor dos ativos corporativos. No entanto, em 2005, esta proporção de ativos corporativos tangíveis e intangíveis basicamente se inverteu. O valor do mercado do S&P 500 era de aproximadamente 80% de ativos intangíveis. De acordo com o Departamento do Comércio dos Estados Unidos, a economia inteira depende de alguma forma de propriedade intelectual, porque praticamente todas as indústrias a produzem ou as usam. Em outras palavras, o futuro da nossa economia depende da propriedade intelectual desencadeada por pensamentos empreendedores. Já não precisamos de grande quantidade de capital para iniciar e construir um negócio. Com esta mudança na importância da propriedade intelectual, combinada com a facilidade da comunicação fornecida pela internet, nunca foi tão fácil criar um negócio em torno de boas ideias. O sucesso do meu negócio veio da criação de propriedade intelectual relacionada a produtos educacionais, como livros e jogos. Então, da construção de negócio para distribuí-los, eu tive o prazer de trabalhar intimidamente com o meu marido maravilhoso, Michel Letcher, que é reconhecido internacionalmente por sua especialização de propriedade intelectual. Uma vez que você pense em uma maneira de resolver um problema ou atender à necessidade, você pode também querer colocar certos mecanismos legais de proteção. E você irá querer criar o sistema que permitirá que você encontre a solução ou forneça o serviço. Esse sistema cria o seu negócio, um negócio que nasceu dos seus pensamentos. Este livro foi escrito para que você, no momento certo, ele compartilha a história de algumas pessoas incríveis que não apenas criaram negócios de sucesso usando este modelo, mas causaram significativos impactos positivos em suas comunidades no processo. Enquanto você lê a história delas, mantenha um caderno por perto. Assim, você poderá registrar os pensamentos que vêm à sua mente. O seu próximo pensamento pode acender o seu espírito empreendedor, criando propriedade intelectual para você e o início do seu próprio negócio. Aqui está a sua ideia de $1 milhão. Penso e acontece. O poder de transformar as suas ideias em realidade. Prefácio. Pensamentos. Apenas uma função do cérebro ou os gatilhos iniciais para a transformação de vida. Desde nossa primeira respiração, os pensamentos estão conosco, fazendo-nos companhia nos momentos bons e ruins, e despertando sentimentos, desejos e sonhos. Ainda que muitas vezes não reconheçamos a sua importância,
A verdade é que os pensamentos são fundamentais para a vida humana. Tudo que hoje existe, antes de tudo, foi apenas uma ideia, um pensamento, um estalo na mente. Sabemos que nossas mentes são poderosas e possuem capacidades incríveis de funcionamento, e temos todos os dias a escolha de fazê-las funcionarem a nosso favor ou contra nós. Todas as mudanças que desejamos fazer em nossas vidas, em qualquer área, devemos começar em nossos pensamentos, para que depois tomaremos forma no mundo físico. Existem inúmeros exemplos de pessoas que conseguiram mudar suas vidas através do pensamento. Alguns deles citados neste livro, como Bruno Cerrato, que começou sua carreira como um imigrante italiano lavador de pratos, e hoje é chefe de cozinha renomado e proprietário de um dos melhores restaurantes do mundo. Entretanto, é importante mencionar que o sucesso de Bruno e de outras pessoas que você conhecerá mais à frente não se limitou às suas capacidades de ter bons pensamentos, mas principalmente às suas atitudes em relação a eles. Os pensamentos são parte imprescindível do sucesso de uma pessoa, mas se eles não forem combinados com ações, de nada servem. Napoleão Hill foi um dos pioneiros no estudo sobre os pensamentos como fatores essenciais para a construção do sucesso e de uma pessoa ou de organização. Em seus 20 anos de pesquisa com as maiores mentes de sua época, ele construiu a conhecida filosofia da realização, que conta com 13 princípios individuais que funcionam como um guia para o sucesso. Esses princípios serão melhor explicados no decorrer da obra. Um empresário brasileiro que se inspirou nas obras de Napoleão Hill para conquistar o seu objetivo de vida e exercer um trabalho de grande valor para a sociedade através da internet é Jader Menezes, CEO e fundador do site O Segredo, um dos maiores portais online de desenvolvimento pessoal do Brasil na atualidade. A ideia do projeto surgiu quando Jader estava em um momento difícil de sua vida e decidiu buscar por ajuda. Ele recorreu à internet, percebeu que mesmo vivendo em uma era tecnológica, não existia muitas opções de conteúdo positivos e motivadores online. Estabeleceu então um objetivo para si: criar um portal no qual as pessoas pudessem ter à sua disposição textos que tratassem da positividade do poder do pensamento. Começou então a jornada em busca de seu objetivo. No caminho, encontrou muitos desafios e passou por problemas imprevistos. No entanto, nada o fez desanimar, porque sempre acreditou que quando realmente desejamos manifestar um pensamento e agimos em sua direção, o universo conspira a nosso favor. O Segredo começou com uma página no Facebook com uma publicação diária. Com o grande sucesso do projeto na rede social, Jader sentiu que chegara o momento da mudança de abordagem e, após testes de usabilidade, identificou que um website era realmente a melhor plataforma para comunicar com seu público. Então, novamente, ele foi desafiado, mas sua mentalidade positiva o manteve firme em seu caminho e seu pensamento ajudaram a atrair para sua vida pessoas dispostas a contribuir para a evolução do seu projeto, o que foi fundamental para levá-lo tão longe. O Segredo se tornou o site sobre espiritualidade mais acessado do país e no ano de 2018 registrou uma média de 40 milhões de acessos ao mês. Além de estar presente no top 100 páginas mais curtidas da internet brasileira. O projeto está em constante evolução e atualmente conta com mais de 7 redes sociais que servem de apoio ao site e são acompanhadas diariamente por milhões de pessoas que encontram no projeto de Jader mais do que apenas leituras edificantes, mas uma nova maneira de enxergar a vida e vivê-la. Jader foi o pioneiro no ramo de atuação
na sua empresa de internet. Implementou muitas coisas novas que serviram de inspiração para o projeto que vieram depois. Mas quando as coisas estavam apenas começando, nada era garantido, e mesmo assim ele não desistiu. Sua determinação muito lembra Dra. Gladys Taylor McGrady, cuja história é contada nesta obra. McGarry também foi uma grande pioneira. Viveu um tempo em que as coisas eram difíceis para as mulheres, e mesmo sendo disléxica, conseguiu triunfar. Jader começou seus projetos na internet com um notebook emprestado, e hoje possui um site que inspira de 10 milhões de pessoas ao redor do mundo. O que eles têm em comum? A crença que tem em si mesmo o poder de criar a própria realidade, começando através dos pensamentos. Penso e acontece. É uma leitura essencial para todos aqueles que buscam uma maneira concreta de alcançarem o seu objetivo, ressaltando a importância do pensamento para a mudança de vida. Mostra diversos casos de sucesso e que nos ensinam a agir sobre nossos pensamentos e ressaltar a importância de acreditarmos sempre em nosso próprio potencial. Abra sua mente para tudo que é ensinado nessa obra e você estará mais perto da vida que deseja. Uma boa leitura. Apresentação. Você é o mestre do seu destino. Você pode influenciar, direcionar e controlar o seu próprio ambiente. Você pode fazer da sua vida o que quer que ela seja. Napoleão Hill. Todos os anos têm seus pontos altos, realizações e avanços que deixam uma marca indelével sobre a história e sobre a sociedade como um todo. O ano de 1937 não foi exceção. Na verdade, considero um dos anos mais significativos em toda a experiência humana. Foi o ano em que vimos o lançamento do primeiro longa-metragem animado de Walt Disney, o surgimento de um novo artista emocionante e polêmico chamado Pablo Picasso e a conclusão de Ponte Golden Gate. O nylon foi patenteado em 1937 e Howard Hughes fez a sua viagem recorde de costas a costa. Foi também o ano em que Hobbit teve sua estreia, e assim como Sobre Ratos e Homem e Out of Africa, notáveis como são, entretanto não foi nenhum desses marcos que fez de 1937 um momento histórico tão importante em minha opinião. Foi a publicação de um livro inovador, que continuaria a influenciar profundamente dezenas de milhões de vidas até hoje e sem dúvida mais do que isso. A história por trás da criação deste trabalho milagroso é uma das mais fascinantes histórias do início do século XX. Uma que capta perfeitamente o dinamismo quase mitológico, o entusiasmo e o espírito de poder da época. Tudo começou na mente do grande magnata do aço, o filantropo Andrew Carnegie. A história de Carnegie foi a última sobre ascensão social. Nascido pobre na Escócia, emigrou para os Estados Unidos com seus pais. Ainda menino, finalmente cresceu e se transformou no empresário mais rico da sua época. Fundador, a empresa que acabaria de formar um dos pilares da US Steel, Carnegie sabia que tinha feito para alcançar a sua enorme riqueza, sucesso e tinha uma teoria. Estava convencido de que o grande êxito envolvia fazer determinadas coisas de certa maneira. Acreditava que essas determinadas coisas eram um denominador comum compartilhado por todas as pessoas bem-sucedidas. E ele estava convencido de que, se elas podiam compreender e projetar uma fórmula passo a passo, qualquer pessoa de qualquer antecedente ou circunstâncias poderia se tornar rica e bem-sucedida, simplesmente a seguindo. Então ele recrutou o auxílio de um jovem repórter para ajudá-lo a provar sua teoria e talvez mudar o mundo no processo.
Em 1908, esse repórter, chamado Napoleão Hill, foi designado a entrevista grande dono de indústria como parte da série da sua publicação sobre homens bem-sucedidos. Originalmente prevista para durar 3 horas, a entrevista durou 3 dias e 3 noites inteiras. Ainda mais notável do que a duração da entrevista foi a oferta que Carnegie fez a seus visitantes quando a entrevista chegou ao fim. Meu jovem, se você estiver disposto a trabalhar para mim de graça por 20 anos, eu lhe enviarei a sua missão para conhecer os mais poderosos e influentes líderes do nosso tempo. Durante esses encontros, você descobrirá e criará a primeira fórmula para o sucesso pessoal. Era uma proposta atordoante, do tipo que muitos não teriam coragem ou persistência de aceitar. No entanto, Hill não era qualquer um. Ele foi de algum modo capaz de compreender em questão de segundos o incrível potencial da oportunidade diante dele. Tanto ele quanto para o mundo, ele olhou o homem diretamente nos olhos e disse: Sr. Carnegie, não apenas aceito a sua proposta, mas prometo que vou cumpri-la. Hill não sabia naquele momento, mas ele não era o primeiro a receber a notável proposta de Carnegie. Mais de 250 homens tinham sido convidados a aceitar a oferta, pouco convencional daquele importante homem. Ele foi, entretanto, o primeiro a aceitá-la. Ele também não percebeu, até que mais tarde, quão crucial tinha sido a sua decisão sobre o assunto. Defensor da ação, Carnegie decidiu confidencialmente que daria o seu convidado apenas 60 segundos para decidir, já que a proposta já havia sido feita. Ele sabia que o trabalho envolveria e não queria enrolação. Quando Hill saiu do escritório, seu anfitrião tirou do bolso o cronômetro. Ainda faltavam 31 segundos. Claramente Carnegie tinha encontrado seu homem. Ele tinha prometido fornecer a Hill uma carta de recomendação para os titãs da época, assegurando-lhes que quando estes homens vissem quem o enviou, eles dariam todo o tempo necessário. Fiel às suas palavras, ele deu ao jovem autor acesso ao cérebro dos grandes líderes de pensamento da época, incluindo Thomas Edison, Henry Ford, Alex Graham Bell e os Rockefellers, entre outros. Hill entrevistou todos eles, e mais centenas, durante o período de muitos anos, moldando ao longo do caminho a fórmula que Carnegie havia imaginado. Em 1937, quase 20 anos após partir em sua missão, ele publicou suas constatações do que se tornaria um dos livros mais vendidos e influentes de todos os tempos. Quem pensa, enriquece. O legado. Neste esboço, Hill apresenta a destilação de tudo que havia aprendido sobre o que designou como a filosofia da realização. Esta filosofia consiste em 13 princípios individuais ou em chaves para o sucesso, que inclui 1. Definição de propósito. 2. O poder do mastermind. 3. Como ir mais longe. 4. Fé aplicada. 5. Personalidade agradável. 6. Autodisciplina. 7. Atitude mental positiva. 8. Entusiasmo. 9. Iniciativa pessoal. 10. Aprendizagem com a adversidade e a frustração. 11. Visão criativa. 12. Pensamento preciso. 13. Força do espaço cósmico. Hill teorizou que essas chaves desbloqueariam a porta do sucesso vitalício, da abundância e da realização para qualquer um que as dominasse. Era uma promessa tentadora, claro, mas logo ficou claro que havia uma substância real por trás disso. Pessoas que fielmente aplicaram os princípios descobriram que, eis que, eles trabalharam exatamente como Hill disse que havia que deveria. De fato, esta era uma fórmula para o sucesso, sólida, confiável e disponível a todos que desejavam.
A teoria de Carnegie foi comprovada e nasceu um mito. É quase impossível enxergar o impacto que Quem Pensa Enriquece o legado teve desde sua publicação. No momento da morte de Hill, em 1970, já tinha vendido 20 milhões de cópias. Hoje, esse número é estimado em cerca de 70 milhões e não leva em consideração os milhões desconhecidos que receberam o livro de outra pessoa, ou adquiriram em sebos ou em bibliotecas. É um dos pilares do movimento moderno do autocrescimento e foi creditado abertamente como a inspiração por trás de muitas das cooperações organizadas e carreiras mais bem-sucedidas do mundo. Meu primeiro encontro com este livro de mudança de vida ocorreu em 1961, mais de meio século após a primeira decisiva de Hill com Andrew Carnegie. Considerando o estado que estava minha vida, um amigo mais velho e muito sábio me entregou uma cópia de Quem Pensa Enriquece e sugeriu fortemente que eu lesse. Minha vida nunca mais foi a mesma. Até aquele momento eu estava em uma palavra perdido. Eu tinha emprego que não estava indo a lugar algum. Eu tinha um monte de dívidas que eu não podia imaginar ser capaz de pagar. Eu não tinha planos ou qualquer tipo de ambição. Não tinha visão de um futuro significativamente diferente ou melhor do que a atual situação em que eu estava. Quem Pensa Enriquece o legado mudou tudo isso instantaneamente através dele. Meus olhos se abriram para um universo de possibilidades de cuja existência eu não tinha absolutamente nenhuma consciência. E o maravilhoso, no núcleo de tudo isso foi compreensão de todo o potencial limitado que se enquadra na minha mente, mais especificamente, o enorme e extraordinário poder dos meus pensamentos. Agora, isso não era algo que eu já considerasse antes. Na medida em que eu ponderava o porquê por trás das minhas circunstâncias, eu me vi da mesma forma que muitas pessoas no mundo se veem, como uma vítima. Eu não imaginava que eu pensaria na bagunça em que eu estava. Certamente nunca me ocorreu que eu pudesse pensar na minha saída dela. Esta compreensão acendeu uma paixão profunda e feroz em mim. Eu fiquei ávido. Procurei e encontrei o máximo de informações e percepções sobre o tema de autodesenvolvimento como possivelmente poderia. Eu encontrei em outros livros, como O Imortal as a Man Thinketh. Você é o que você pensa, de James Allen, e a obra-prima de Wallace Wallace, A Ciência de Ficar Rico. Eu me encontrei com mentores como o lendário reitor do desenvolvimento pessoal, Earl Nightingale, e seu parceiro de negócios, Lyle Conant, com quem eu depois trabalhei em sua empresa pioneira, a Nightingale Conant. E repentinamente, a cada oportunidade que tinha, eu reli o livro que fez começar tudo para mim. Quem Pensa Enriquece, o legado de Napoleão Hill. Quanto mais eu preenchia a minha mente com esses conceitos, mais rica minha vida se tornava. Materialmente, pode ter certeza, dentro de um ano de leitura do Quem Pensa Enriquece, o legado, minha vida, renda atual passou de $4.000 por ano para $175.000 por ano. Dentro de 3 anos, aumentou mais de 1 milhão. Comprei e vendi companhias em países ao redor do mundo. Escrevi best-sellers, apareci em filmes e em propagandas de televisão. Dei consultoria para as principais organizações do mundo. Orientei líderes nas nações e obtive grandes recompensas financeiras por meus esforços. Mas aquele dia em diante, depois de anos, eu enriqueci de muitas outras formas na consciência e na compreensão, na amizade e no amor, na liberdade, na maravilhosa liberdade que vem ao perceber que eu, não qualquer pessoa ou qualquer outra coisa, tenho o poder de definir o meu próprio destino. Maior recompensa de todas, eu enriqueci no incrível conhecimento
do que eu fiz parte ao ajudar muitos outros a encontrar essa liberdade maravilhosa e também a realizar os seus sonhos. O fogo, quem pensa enriquece o legado, acendeu em mim por todos esses anos, nunca diminuiu e ainda queima até hoje. Através do Instituto Proctor Gallagher, minha sócia e cofundadora Sandy Gallagher e eu juntamente como nossa dedicada equipe, lutamos todos os dias de inúmeras maneiras para, nas palavras de nossas declarações de visões, melhorar a qualidade de vida global, elevando a qualidade dos pensamentos individualmente, situada no coração desta visão, inspirando-a, orientando e com certeza essa é a mensagem fundamental do sucesso mental autodirigido de Napoleão Hill. Tudo para dizer que os pensamentos importam, eles importam imensamente. Um único e poderoso pensamento pode criar um efeito dominó que toca e transforma mais vidas de várias maneiras, mais do que se poderia imaginar. Napoleão Hill viveu numa época de líderes de pensamento excepcionais, cujos nomes nos enchem de admiração e respeito, até hoje, cujas realizações continuam a influenciar nossas vidas diariamente. Contudo, nossa época também está repleta de tais visionários e realizadores. Eles são os beneficiários, direta ou indiretamente, da filosofia de Hill, homem e mulher que vieram da época em que o mundo e a cultura já estavam cobertos com a ideia de que, dentro da própria mente magnífica, está o potencial de ser, fazer e ter qualquer coisa que se possa imaginar ou desejar. Nos próximos capítulos iremos encontrar algum desses líderes. Vamos analisar suas realizações, os pensamentos por trás delas e as diferenças, formas pelas quais esses pensamentos são refletidos no mundo, impactando e transformando vidas muito além das suas, moldando nosso futuro, assim como líderes de Rio moldaram os deles. Conforme você descobre esses líderes, escuta suas histórias, tire inspirações de suas realizações e lembre-se disso: o que eles fizeram você também pode fazer. Você não tem que olhar para fora de si para encontrar o poder de fazê-lo. Você já o possui. E o poder do pensamento, o poder da sua mente, para liberá-lo, você precisa simplesmente acreditar e agir. Então comece agora. Nas palavras do meu grande mentor e inspirador Napoleão Hill, não espere o momento. Não espere, o momento nunca será o ideal.